Alô, meus irmãos aí no YouTube, estamos aqui com mais uma pérola da graça. Olha só o que disse esta palavra aqui de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 8 e 9. Esta pérola da graça, eu quero tratar de um assunto em que as pessoas confundem o apostolado de Paulo com o apostolado de Pedro. Vamos entender essa questão hoje. Os dois apóstolos, Paulo e Pedro. Vamos entender, são passagens conhecidas, mas que requer o entendimento daqueles que têm olhos iluminados. Vamos ao Evangelho. Olha lá. A epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 8, eu vou ler o versículo 8 e 9. Preste bastante atenção. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também preste bastante atenção nas riquezas de detalhes. Também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então veja, quem é que usava Paulo para levar a palavra para os gentios? O Cristo ressuscitado. É Paulo que está falando que o mesmo Cristo que usou ele, estava usando também quem? Pedro. Então algumas pessoas dizem assim, porque Paulo, abençoados. O mesmo Cristo que operou, está claro ou não está claro isso aqui? Porque à medida que nós vamos avançando no entendimento, nós vamos clareando a nossa mente. Não era diferente. Era o mesmo. Isso é frase de Paulo. Você entende que é frase de Paulo? Aquele que operou eficazmente. Isso estava escondido, hein? Diz que aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da lei, da circuncisão. Então preste atenção o que está acontecendo aqui. Pedro não foi chamado para pregar a graça de Deus. Pedro estava sendo usado pelo Cristo ressuscitado, mas para a circuncisão. Pedro não pregou para os gentios. E agora vamos entender. Porque às vezes a passagem em que Pedro diz assim, eu preguei para o gentio, é porque este gentio que Pedro pegou, estava dentro da esfera de ação de Pedro, estava dentro da Judéia. Pedro não podia ir para as nações, Pedro não era profeta, só pode pregar às nações o profeta, era assim os profetas do antigo pacto, mas Pedro não era profeta, Pedro era discípulo do profeta. Paulo não. Paulo era profeta. Então Paulo pregava para os discípulos das nações. Os discípulos não. Paulo pregava os gentios das nações. Pedro pregou para os gentios dentro da nação de Israel. Então as pessoas dizem assim, vocês pregam o evangelho da graça, mas Pedro também pregou para os gentios. Não, Pedro pregou para o gentio que estava dentro da nação de Israel. Paulo pregou para os gentios que estavam fora. A todos os gentios. Então, o mesmo que operou em Pedro foi o mesmo que operou em Paulo. Só que Jesus
haveria de vir o Filho do Homem. Então, aos judeus tinham uma mensagem, e quem levou esta mensagem foi Pedro. Os gentios tinham uma mensagem, quem levou esta mensagem foi Paulo. Então, aos gentios estavam absolvidos, eles não passariam por condenação. Então, Paulo foi debaixo da operação da incircuncisão, avisar os gentios, que somos nós, que nós não passaríamos por condenação, que nós fomos justificados, que sobre a nossa vida a lei do pecado e da morte estava aniquilada. E os judeus que viviam de obras, seriam julgados segundo as suas obras. Quem é que tinha essa mensagem? Pedro e os demais apóstolos. É o que ele diz no versículo 9, lê aí. E quando conheceram a graça que me foi dada, a graça foi dada a quem? A Paulo ou aos demais? A Paulo. Mas Pedro pregou a graça. Pedro pregou a graça salvífica. Paulo pregou a graça salvífica e pregou a graça doutrina. Pedro continuava a pregar a Jesus de Nazaré, ao arrependimento, mas pregou a graça salvífica, porque a graça salva todos. Agora, Paulo não. Paulo pregou pela graça sois salvos, mas pregou também a graça doutrina. Então, quando você prega o evangelho, o sistema religioso diz assim, mas Pedro também pregou a graça. Não, Pedro pregou a graça salvífica. Pedro não pregou a graça doutrinária. Pedro não trouxe sã doutrina. Pedro trouxe condenação. Condenou Ananias e Safira. Mandou batizar nas águas para arrependimento. Chamava o nome de Jesus de Nazaré debaixo da operação do ressuscitado. Então olha o que Paulo diz. E quando conheceram a graça que me foi dada, eles conheceram, mas não pregavam. Tiago, Cefas e João, que era reputado coluna, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós, Paulo e Barnabé, fôssemos para os gentios. E eles, Pedro, Tiago e João, foram para onde? Para a circuncisão. Esses homens aqui não têm uma palavra para nós, os gentios. Então, o que eles pregavam era errado? Não. O que eles pregavam era certo, se pregassem para os da lei. Eles estariam pregando errado se pregasse para os gentios. Quando eles se metiam com nós, com os gentios, aí a pregação deles estava errada. Eles não estariam andando segundo a verdade do evangelho. Se eles pregassem para a lei, aí eles estavam certos. Mas quando eles saíam da circuncisão e se metiam com a incircuncisão, aí a mensagem deles estava errada. Não é que Pedro estava pregando engano, não é que Tiago estava pregando errado, é que quando eles se metiam conosco, é que embolavam tudo. E foi por isso que o próprio Jesus tinha dito a eles, olha lá, Mateus 10, 5 e 6, olha aí. A estes 13... Quantos? Então, Paulo está aqui. Então, os 12. Dentro desses 12, quem está? Pedro, Tiago e João. Então, a esses 12, enviou Jesus dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios. Então, Pedro poderia ir aos gentios? Não, é que Pedro encontrou dentro da Judéia um gentio. Ele estava dentro da esfera de ação, mas ele não foi aos gentios. Ele não podia ir, esta era a instrução de Jesus para ele.
não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano. 6, mas, de preferência, vocês vão procurar as ovelhas perdidas da casa de... Então, Pedro, Tiago e João veio para nós os gentios, ou eles foram para as ovelhas da casa de Israel? Quem é a ovelha da casa de Israel aqui, diga bê! Ninguém dessa vez pegou ninguém, porque vocês são gentios. Então, eles não podem se meter conosco. Se eles forem para a casa de Israel, a pregação deles está perfeita, impecável, certinha, bonitinha. Mas a pregação deles fica ruim, fermentada, quando eles entram aqui entre nós. E é exatamente isso que faz o sistema. O sistema vai lá na lei e traz o pano velho e coloca aqui em remendo novo. Aí acaba com tudo. Se querem viver a lei, vivam a lei, mas não se metam com os gentios. Se eles querem jejuar, que jejuem. Que querem usar quipá, que usem. Que querem batizar, que batizem. Só não pode trazer isto para dentro da igreja de Cristo, senão dá ruim. E foi por isso que Paulo repreendeu Pedro na passagem que você conhece. Olha lá, olha lá. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, que era Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vive como gentio e não como judeu, por que tu obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, esta atitude de Pedro não fazia ele viver corretamente a verdade do evangelho. E é o que as igrejas fazem. Gentio, epístola de Paulo. Judeu, Pedro, Tiago e João. A casa está arrumada. Agora, misturar tudo, não dá. Você entra para ouvir o evangelho, o pastor bota lá maionese, macarrão, mocotó, bife azedo, canela, pão com ovo, joga um pouco de mostarda, um gole de quisuco trix, trinque, um gole de quisuco trinque. Meu amado, faz aquela lavagem, bota um pouco de pimenta, pimenta do reino, pimenta de cheiro, quem come? Então, nosso chamado é pregar o evangelho da incircuncisão, o evangelho dado a Paulo para os gentios. Senão, não vai andar corretamente segundo a verdade do evangelho. E tem muita gente que não vê a justiça de Deus na sua vida, porque não andam corretamente segundo a verdade do evangelho. Misturam Leandro e Leonardo e acabam não lendo nada, porque tanto Leandro como Leonardo e não lê evangelho. Então, abençoados, explicar isto para que as pessoas entendam, não é que Pedro estava pregando errado, não é que Tiago estava pregando errado. A pregação de Tiago é certinha, é perfeita. Tiago pregou corretamente, se for só para os judeus. Não é que Pedro estava pregando errado, Pedro pegou certinho. O mesmo que operou em Pedro foi o mesmo que operou em Paulo. Estava certinho se ele pregasse para os judeus. É por isso que Paulo diz no versículo 15, que quase ninguém lê, olha lá. Nós, disse Paulo a Pedro, a Cefas, nós, judeus por natureza, e não pecadores entre os gentios. Paulo estava dizendo: olha, Pedro, nós somos judeus. Se meter com gentio,
seremos pecadores. Se os gentios viver como os judeus, não andam corretamente segundo o evangelho. Cada um no seu quadrado. Você prega para os judeus, eu vou para os gentios. Qual era a missão? Pedro iria dizer aos judeus que o juiz estava às portas. Tiago estava dizendo para os judeus que o dia estava próximo. João estava dizendo para os judeus que o Filho do Homem estava vindo julgar Israel. E Paulo ia dizer o que aos gentios? Que o juiz estava à porta? Não, os gentios estavam absolvido, justificado. Paulo levou aos gentios dizendo: a vocês, gentios, não se preocupem com o juiz, porque para vocês nenhuma condenação há, porque vocês estão em Cristo Jesus. Esta era a mensagem. Agora, se Pedro vai lá, que os judeus viviam de obras, e o Filho do Homem ia julgar cada um segundo as suas obras. O gentio não tem obra. E Pedro chega num ambiente desse e diz: olha, ele vai julgar cada um de vocês segundo as suas obras. Mas nós não temos obras. As obras que nós andamos são obras preparadas. Tem isso na Bíblia? Tem? Tem? Bota para mim, deixa eu ver. Efésios 2, versículo 10. Já estamos terminando, 2 minutos, olha lá. Olha lá. Pois somos feitura do capeta, do Exu. Somos feitura de quem? Dele. Não, mas sempre fomos dele. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, não são obras da lei, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós estamos andando em obras preparadas de antemão. E os judeus seriam julgados pelas suas obras. Jesus disse: a tua fé te salvou. E nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé de quem? Minha? A fé de Cristo, o dom que está na minha vida, que está na tua vida. Eu espero ter esclarecido, porque fica essa dúvida entre as pessoas. Não, porque Pedro pegou os gentios. Alô? Pedro pegou ao gentio que estava em Israel. Paulo pregou aos gentios de todas as nações. Paulo foi chamado para ir aos gentios. Pedro foi impedido de ir até eles. Quando encontrava um no caminho, que me parece que encontrou Cornélio, pregou a palavra e foi até ele, porque ele estava dentro da esfera de ação de Pedro. Esta é mais um esclarecimento para você entender os dois apostolados, o de Paulo e o de Pedro. Termina lá com tinha aí Tiago. Olha aqui, ó. Tiago era Pedro, Tiago e João. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos. As 12 tribos são as tribos compõem a Israel. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Esta carta aqui se aplica a você. Quem é de Israel aqui, diga amém. Então, aonde está o erro doutrinário? Quando um pastor abre esta carta, pega a doutrina aqui e manda você praticar. Pronto, estragou tudo. Fermentou o bolo. O bolo cresce, mas quando você mete a faca assim, ele afunda, que ele não tem gosto, não tem nada, é o bolo fermentado. Assim, bem claro, para a glória de Deus, eu espero ter sido útil para explicar este assunto aí, tá bom?